Oi, gente. Eu queria falar com vocês a respeito de coordenadas esféricas, tá? Eu sei que vocês já viram isso em alguma outra disciplina, talvez em cálculo 2 ou cálculo 3, não sei, ou alguma física, não tenho certeza, mas é importante a gente ver algumas coisas com mais detalhes em relação à mecânica, à cinemática do movimento de uma partícula. Então vamos pensar aqui em uma representação do ponto P, ó, em coordenadas cartesianas, x, y, z, e em coordenadas esféricas, r, θ e φ. Para mim, o θ é o ângulo que esse segmento OP faz com o eixo z. Esse é o ângulo θ. O ângulo φ é o ângulo que a projeção de P no plano XY faz com o eixo x. Esse é o ângulo φ. Talvez vocês tenham visto coordenadas esféricas com essa notação de ângulos um pouco diferente. Talvez até trocado θ com φ. Mas vamos tentar manter essa notação, porque essa é a notação mais comum em física, tá? Talvez os matemáticos prefiram trocar o nome dos ângulos, mas em física isso é quase que mundialmente aceito, em todos os livros de física, que θ é esse ângulo chamado ângulo azimutal, que o segmento OP faz com o eixo z, e ele vai de 0 até π, né? 0 aqui em cima, no topo da esfera, e θ é igual a π na base da esfera, aqui embaixo. O outro ângulo, φ, é o ângulo polar, que é esse ângulo aqui que faz com o eixo x. Então ele vai de 0 até 2π, fazendo uma volta completa. Tá? A relação entre x, y e z, que são as coordenadas cartesianas, com as coordenadas esféricas r, θ e φ, são essas três equações aqui que vêm de observar a geometria tridimensional desse problema. Tá? Rzinho é a distância OP, θ esse ângulo, φ aqui. Se você fizer a geometria, você vai descobrir essas três relações, não é muito difícil de ver, e eu tenho certeza que isso você já viu. O que a gente vai tentar fazer agora é colocar tudo em forma vetorial, tá? E em forma vetorial a gente está interessado, em primeiro lugar, em determinar esses três versores, r chapéu, θ chapéu e φ chapéu, tá? O referencial inercial continua sendo os eixos x, y, z. Então a gente tem três versores, I na direção x, J na direção y e K na direção z. Aqui ficou faltando um símbolozinho, né, de versor sobre o K também. Mas tudo bem. E o referencial não inercial é esse conjunto de três versores, R chapéu, θ chapéu, φ chapéu. Tá? E o que eu quero fazer é achar uma relação entre esses três versores. Em primeiro lugar, vamos tentar entender para onde eles estão apontando, em que direção eles apontam. O versor R chapéu aponta na mesma direção do segmento OP, né? O segmento que liga a origem até o ponto que eu quero achar as coordenadas. Então ele é simplesmente esse versor, que é normal à esfera, concorda não? O versor R chapéu é perpendicular à superfície da esfera, é normal à esfera. O versor θ chapéu, que é esse daqui, ele aponta tangente a esse meridiano, ó, que é um arco de circunferência na esfera. Ele é tangente a esse versor no mesmo sentido de crescimento do ângulo θ. O θ cresce a partir do eixo z e vai crescendo assim, nesse sentido, e o θ aponta nesse sentido. Ele é tangente a esse meridiano aqui. E, portanto, ele é tangente à esfera também, né? Esse é o ângulo θ chapéu. O ângulo φ chapéu é tangente a esse círculo horizontal. Tá? Esse círculo horizontal tem um raio R seno de θ. Basta você usar esse triângulo aqui, perceber que esse triângulo é retângulo. O triângulo da origem até aqui Z e até o eixo P. É um triângulo retângulo de hipotenusa R. E esse lado aqui é R seno de θ e o Z é R cosseno de θ, como está dizendo aqui. Certo? E o eixo, então, o versor φ chapéu é tangente a esse círculo de raio R seno de θ, que é um círculo horizontal. E ele também é tangente à esfera. O versor φ chapéu é tangente à esfera. Tá? Se você prestar atenção, você pode perceber que, como o R chapéu é normal à esfera e o θ chapéu e o φ chapéu são tangentes à esfera, significa que o R é perpendicular a θ chapéu e também é perpendicular ao φ chapéu. Tá? R é normal à esfera,
Φ chapéu, θ chapéu são tangentes, então eles são todos ortogonais entre si, né? Talvez não esteja tão claro que o θ chapéu e o Φ chapéu sejam também ortogonais, mas eles são porque o θ chapéu é tangente a um meridiano e o Φ chapéu é tangente a um paralelo, né? Usando as analogias com a geografia do planeta, né? Um meridiano é sempre perpendicular a um paralelo. Então o θ chapéu é perpendicular ao Φ chapéu e os dois são perpendiculares ao R chapéu. Tá? O que eu quero fazer agora é achar as coordenadas dos três versores em função do IJK, nas coordenadas cartesianas, né? O R chapéu é fácil de encontrar. Ele é simplesmente você substituir Rzinho igual a 1 aqui, já que ele tem módulo 1, né? A norma, o módulo do versor R chapéu tem que ser 1. Então bota Rzinho igual a 1 aqui, você vai ver que as coordenadas dele são seno de θ cosseno φ, como está aqui, mais seno de θ seno de φ, mais cosseno de θ na direção z. Esse é o versor R. O versor θ, se você quiser encontrar as coordenadas dele, você vai ter que brincar um pouco aqui com a geometria, achar onde está o ângulo θ para você fazer as projeções nas três direções x, y, z. Se você fizer isso, você vai descobrir que θ chapéu é dado por isso daqui, tá? Fica como exercício você tentar achar isso, é um exercício de geometria tridimensional, tá? O versor φ chapéu, por sua vez, ele é dado por isso daqui. Novamente, é bom você fazer a comprovação de que isso seja verdade. Mas veja que ele é um versor horizontal, né? Isso é fácil de enxergar porque ele é tangente a um círculo horizontal. Então ele também é horizontal. Não tem projeção na direção z. O versor φ é um versor horizontal. Ele pertence ao plano xy. Tá? Aqui em vermelho, né? Você pode entortar a cabeça aí para enxergar, ou entorta o celular, sei lá, né? Verifique que esses três versores são mutuamente ortogonais, como eu tinha acabado de falar. Significa que o produto escalar de quaisquer dois deles tem que dar zero. Então, o produto escalar de R com θ é zero, de R com φ é zero, e de θ com φ também tem que ser zero. Eles são todos perpendiculares entre si. Tá? Fica aí também como um outro exercício para você comprovar isso. Tudo bem? O que eu quero fazer agora é achar o vetor posição e depois calcular a velocidade em função dos ângulos θ e φ. Tá? Então eu repeti a figura aqui para a gente acompanhar de forma mais clara, mais fácil. E para a gente primeiro enxergar que o vetor posição é dado por isso daqui. Tá? Como aqui, como eu tinha falado, o versor R é o versor que aponta na direção da origem até o ponto P. Então, o vetor que vai da origem até o ponto P é a dimensão desse segmento, que é o Rzinho, na direção R chapéu. Simplesmente isso. Esse é o vetor posição. O vetor velocidade é a derivada dele em relação ao tempo. Então, velocidade é a derivada de R em função do tempo, ou seja, R ponto. E aí eu uso a regra da cadeia, né? Isso aqui é um produto de duas funções, né? Basicamente, o R com R chapéu. Então, a derivada do vetor R é a derivada do primeiro, R ponto, vezes o segundo, R chapéu, mais o primeiro, R, vezes a derivada do segundo, que eu não sei qual é. Eu vou indicar aqui como dr chapéu dt. Eu tenho que agora calcular esse vetor, essa derivada desse vetor, né, dr chapéu dt. Para isso, vamos tirar a figura daqui e observar a regra da cadeia aplicada a esse vetor. É parecido com o que a gente fez na segunda aula do curso para coordenadas polares. Só que aqui eu tenho funções que dependem de dois ângulos, né? Veja, ó, o ângulo, o versor R chapéu depende de θ e de φ, de acordo com essa expressão, né? Ele depende de θ e de φ. Então a regra da cadeia é uma regra da cadeia para funções de várias variáveis. Né? dr chapéu dt é o del r del θ, dθ dt, mais dr dφ dφ dt. Tá? Essa é a regra da cadeia de funções de várias variáveis. Bom, dθ dt eu estou chamando de θ ponto. dφ dt é o φ ponto. E aí eu tenho que identificar essas duas derivadas parciais que estão aqui. Né, que eu já mostrei aqui o que elas significam, mas vamos tentar entender. Eu quero encontrar del r chapéu dθ, dr chapéu dφ.
O cálculo está feito aqui, ó, tá? Porque aqui eu tenho o versor R, então vamos achar as derivadas parciais. Del R, del θ, é cosseno de θ, cosseno de φ, tá aqui, mais cosseno de θ, seno de φ, na direção Z, J, perdão, menos seno de θ na direção Z, certo? Derivando tudo em relação a θ, mantendo o φ constante. Se você observar, essa é exatamente a cara do versor θ chapéu que está aqui, ó. Tá? Então, del R chapéu, del θ é o θ chapéu, que está aqui, θ chapéu. Agora eu preciso do del R chapéu, del φ. Então eu pego a mesma expressão para R chapéu e derivo em relação ao φ. Vai ficar menos seno de θ, seno de φ, na direção I, mais seno de θ, cosseno de φ, na direção J, e nada na direção Z, porque isso aqui não depende de φ. Tá? Então, del R chapéu, del φ é isso daqui. Se você prestar atenção e colocar o seno de θ em evidência, você vai ver que isso é igual a seno de θ, φ chapéu. Tá? Que está aqui, seno de θ, φ chapéu. Né? Ou seja, dr chapéu dt é igual a isso daqui. Ó. Tem uma projeção na direção θ, que é o θ ponto, e uma projeção na direção φ, que é o φ ponto seno de θ. Tá? O que a gente vai fazer agora é substituir esse del R chapéu dt na equação 2. Quando a gente faz isso, a gente vai ter então R ponto R mais R θ ponto θ mais R φ ponto seno de θ, né? Na direção φ. Então a velocidade tem três componentes. Uma componente na direção radial, que é o R ponto. Uma componente na direção do versor θ chapéu, ou na direção azimutal, que é o R θ ponto, mais uma componente na direção polar, né, ou na direção φ chapéu, que é R φ ponto seno de θ. Essa aqui é uma expressão geral para velocidade em coordenadas esféricas, tudo bem? E aí, se você quiser calcular a velocidade ao quadrado, né, basta elevar ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras e somar todo mundo, porque R chapéu, θ chapéu e φ chapéu são ortogonais entre si, como a gente já tinha visto, né? Então, a velocidade ao quadrado é o R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado θ ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, φ ponto ao quadrado, seno de θ ao quadrado. Tá? Essa aqui é a velocidade ao quadrado. Então, a gente pode aplicar isso diretamente para calcular uma energia cinética, por exemplo, né? Porque a energia cinética é 1 meio de mv quadrado, e v quadrado é isso daqui. Então eu escrevo em coordenadas esféricas diretamente a velocidade, a energia cinética usando essa relação, tá? Então vamos ver uma aplicação no próximo vídeo, tudo bem? Então esperem um pouquinho, e estudem bem essa aula, e tentem entender passo a passo como eu cheguei na velocidade, né? Usem seus conhecimentos de geometria tridimensional e sua imaginação, sua visualização 3D, para tentar entender todas as equações desse vídeo. E na sequência a gente vai aplicar isso para um problema, tá? Então até daqui a pouco.